Oi gente, eu sou a Lia Sue, eu tô aqui arrumando as malas que eu vou viajar, mas eu decidi falar rapidinho pra vocês sobre como tá sendo a adaptação escolar do Caleb, né? Eu fiz vídeos pra vocês sobre o preparo pra ele poder ir pra escola, do material, tudo, e emocional também. E também fiz um vídeo do primeiro dia de aula. O Caleb, ele vai fazer 3 anos agora em outubro, né? Então ele começou a escola aí com 2 anos e 9 meses, eu sempre esqueço, acho que é isso. E ele sempre ficou só com a gente. Já falei em outros vídeos que ele foi um baby da pandemia, só ficou com os pais, a gente cuidou dele a vida inteira, meu marido trabalhando no home office. Então, assim, o processo de separação tá sendo um pouquinho mais difícil do que... Na verdade, a gente já esperava que ia ser difícil, não tá mais difícil do que a gente esperava, não. Tá difícil como a gente esperava. Eu já contei pra vocês como foi o primeiro dia, né? Ele começou um horário diferenciado de adaptação, ficando apenas 1h30 agora no começo. Ele entrou de boa no primeiro dia e chorou quando a gente foi buscá-lo, né? Mas no segundo dia ele chorou, ele entrou sem chorar, mas ele chorou antes da gente chegar porque ele queria a gente. Então a minha mãe, que é coordenadora da escola, me ligou e pediu pra gente ir buscar ele um pouquinho antes, porque ele estava chorando bastante. Mas uma coisa que eu acho que influenciou também é que o Caleb estava com muito sono. E aí ele já estava chateado quando ele entrou na escola, porque ele tinha dormido mal. E aí ele ficou chorando e eu acho que isso atrapalhou. Detalhe, nem tudo foi ruim. O Caleb já chegou no segundo dia de aula aprendendo uma coisa nova. Cuspir no chão. Pra isso que escola serve, né, gente? Tô brincando. Mas ele chegou cuspindo aqui em casa, ele nunca tinha feito isso, né? E aí queria cuspir em tudo no chão. Aí no fim eu peguei um baldinho e falei, meu filho, quer cuspir? Cospe aqui. E aí ele encheu o balde de cuspe, cansou e parou. Assim que a gente vai lidando com as coisas aqui. O terceiro dia foi o mais difícil e começou com culpa minha, porque a gente saiu numa correria e eu esqueci a mochila dele em casa. E aí, gente, tivemos que voltar. Meu marido foi buscar e eu tive que entregar o Caleb sozinho. Ele é muito apegado ao pai. E aí ele já viu uma criança chorando logo na entrada. Nossa, gente. E aí ele começou a chorar. E vou falar, essa criança que tava chorando na entrada, eu fiquei morrendo de dó, porque a mãe olhou pra ela assim e falou, olha, pode parar de chorar, pode parar com isso, e começou a reprimir e brigar com a criança, e eu acho que isso assustou o Caleb também. E eu fiquei com dó da criança, né, porque chora por estar com saudade, chora por estar pegado, não é por querer, né? E é difícil quando alguém olha e fala, para de chorar. Eu não sei, eu acho um pouco complicado, mas assim, às vezes é falta de orientação da pessoa, né? Acontece às vezes em um momento que a gente tá estressado de falar assim, até uma coisa comum, mas eu fiquei com dó. E o Caleb acho que se assustou um pouco com a cena. Então ele chorou muito. A gente saiu da escola, ficou lá fora, ouvindo ele chorar. E a gente não sabia o que fazer. Meu marido e eu olhavam pra cara do outro e falava, a gente busca, a gente pega. A gente esperou, os professores tentaram tudo, acalmar. E assim, acalmou um pouco, comeu um pouco, mas continuou chorando o período de adaptação inteiro esse dia. Aí depois desse dia, a professora sugeriu que o Caleb entrasse mais tarde do que as outras crianças para não pegar aquelas crianças que estavam voltando das férias e começavam a chorar de novo, como se fosse um processo de adaptação na entrada. Então, para ele não pegar essas crianças chorando na entrada logo agora que ele está começando pela primeira vez, ele passou a entrar às 8 horas, né? Saiu um pouquinho mais tarde, mas ainda assim fazendo 1h30 de adaptação. E foi melhor, gente, foi bem melhor ele entrar sem aquela tumultueira da entrada, ele ficou bem mais calmo. Aí nesse dia, à tarde, eu até levei ele num restaurante que tem brinquedo, assim, pra ele brincar. Eu queria que fosse um dia divertido, um dia mais alegre. Por quê? Porque o Caleb estava chegando em casa da escola e ficando muito apegado, querendo muito colo, precisando muito da gente, assim. Foi quase impossível a gente trabalhar, porque ele queria atenção o tempo inteiro, assim. Acho que aquela angústia de ter separado da gente no período da manhã um pouquinho, à tarde ele descontava, querendo ficar só com a gente, chorando e assim, o tempo inteiro, muito necessitado emocionalmente. E eu tentei dar o máximo de atenção que podia para ele passar por esse período sem maiores traumas, né, gente? Então eu tentei ter um dia legal ali, e aí depois entrou o final de semana.
Na outra semana, na segunda-feira, já foi bem melhor. Aí o Caleb começou a entrar sem chorar. Chora um pouquinho ali e aqui, sabe? Quando começa a lembrar da gente, o olhinho enche de lágrima e dá uma choradinha. Mas principalmente na segunda semana, o importante foi que ele começou a chegar mais tranquilo em casa. A gente foi muito melhor, porque ele começou a ficar mais calmo, mais tranquilo, chegar em casa mais de boa. E começar a deixar a gente voltar até a rotina de trabalhar, limpar a casa e essas coisas. Mas uma coisa que assim me deixou um pouco encucada é que o Caleb começou uma mania estranha, gente. Ele começou a guardar as coisas, guardar a sujeira. Ele vem, pega, me dá um cabelinho que ele acha no chão e quer que eu guarde. Se eu jogar fora, ele morre de chorar, assim. Fica desesperado. É um apego, assim, à sujeira, apego à fralda, apego a tudo, assim. Começou com a escola e até na entrada, o que ele tem feito? Ele quer que o pai dele pegue uma folhinha da árvore, a gente sempre dá a folhinha pra ele. Ele não solta essa folhinha, ele segura até o final da aula pra entregar de volta pra gente e quer que a gente guarde na mochila. Aí depois eu tenho que sair limpando a mochila dele, porque senão até o final do ano só vai ter folha naquela mochila. E aí, essa semana agora que começou, eu comecei a perceber que isso tá meio que substituindo, sabe quando a mãe desenha um coraçãozinho na mão da criança para quando ela sentir saudade, ela apertar o coração e se sentir abraçada? A folhinha foi o substituto desse coração, porque o Caleb não quis fazer o coração, a gente sugeriu, não quis saber. Chorava que não queria que desenhasse nele. E olha que ele gosta que desenha nele, mas não quis. E aí a folhinha é o objeto de apego dele, que ele fica ali segurando, ou às vezes guarda no bolsinho, mas quer dar pra gente. Tá servindo, né, gente? Vou deixar pra ver até onde vai essa história da folhinha. Uma coisa que a professora falou pra gente foi que ela percebeu que o Caleb precisa se acostumar primeiro ao ambiente e depois trabalhar a socialização. Porque o Caleb não é acostumado com barulho e ela percebia que muitas vezes que ele estava na sala, ele tampava os ouvidinhos. E aí ela falou assim, ó, eu vou deixar ele acostumar com barulho, conhecer o ambiente primeiro, depois eu vou trabalhar a socialização dele, porque eu acho que esse é o caminho. E aí eu concordei com ela, porque eu sei que o Caleb realmente ficaria muito assustado com o barulho, estar num lugar com outras crianças, consequentemente tem mais barulho, né? E realmente ele nunca gostou de barulho. E aí, nesse período, o Caleb é a sombra da professora. Ele tá, assim, o tempo inteiro querendo o colo dela e o tempo inteiro atrás dela. Não sei nem como que ela tá conseguindo atender as outras crianças. Mas ela tem levado, assim, numa boa. E a gente tem conversado com ele pra trabalhar isso em casa e tá indo, gente. E aí, nessa segunda semana, foi a primeira vez que ele interagiu com uma criança. Eu vi outra criança dando uma folhinha pra ele chegou até a falar que gostava de um amiguinho tal. Não chega a brincar tanto, mas assim, uma interação meio contida. Teve até um amiguinho que deu um abraço e um beijo nele, ele ficou tipo assim, mas ele permitiu. E com o tempo, eu acho que ele vai acostumar melhor. E aí, o que acontece? O que a gente tem feito? Sempre a lavagem nasal, que é para prevenir que ele se gripe tanto, assim, principalmente nesse período de abril até agosto, tem muitas doenças respiratórias, né? E a lavagem nasal ajuda a prevenir. O Caleb gosta de fazer sozinho, de vez em quando ele não quer, mas muitas vezes ele gosta de fazer. Então a gente tem feito diariamente como preventivo e pode ser feito também como tratamento. Só que durou 2 semanas, terceira semana ele gripou. E aí, como tem o negócio do Covid, a escola tava pedindo para não mandar a criança gripada. Apesar de que eu sabia que tinha muita criança gripada ainda, eu falei, não posso dar mau exemplo, né? Minha mãe é coordenadora de lá. E aí o Caleb ficou uma semana em casa se recuperando. E quando ele voltou já tava melhor, mas aí começou meio que um processo de adaptação de novo. Mas não foi tão ruim. Ele ficou a terceira semana em casa, então na quarta semana já começou a melhorar. Na quarta semana, chegou o dia que ele deu tchauzinho pra gente e entrou todo feliz na escola. Gente, foi o dia mais feliz, assim, quase da minha vida. Não da minha vida, mas assim, muito tempo. Nossa, eu fiquei muito feliz que ele entrou feliz, ele falou que a escola era legal, que ele gostava de ir. Foi muito feliz. E aí, essa quarta semana foi a melhor. E aí, o que aconteceu?
Na semana seguinte, ele foi os primeiros dias da semana, na quinta semana, e aí ele começou a ter diarreia. E aí a gente começa assim, não sei se manda, não manda. Os primeiros 2 dias a gente até mandou porque não tava diretão, saiu uma vez ou outra, uma espessura muito ruim, enfim. E a gente acabou mandando ele pra escola. Porém, na sexta-feira eu comecei a ficar ruim. Comecei a vomitar, comecei a ter diarreia, comecei a ter dor no corpo. E assim, eu fiquei com muito mal-estar. E eu só não fui no médico porque eu não saía do trono. Não tinha como, gente. Nunca passei por isso na minha vida. Nunca tinha passado por isso. Fiquei muito mal. Eu falei pro Kirk, é contagioso, é alguma coisa. E aí meu marido, mas como assim? O que você tá sentindo? E eu não sabia explicar. E aí no dia seguinte, meu marido teve todos esses sintomas. E aí eu falei, olha, vamos fazer um teste de Covid. Fiz um teste de Covid e eu dei positivo e a gente pegou Covid. Até gravei um vlog aqui contando um pouquinho pra vocês. E aí, gente, desandou tudo porque a gente teve que ficar esse tempo todo de isolamento. Depois do 7º dia eu refiz o teste, aí deu negativo, aí esperei mais uns dias e mandei o Caleb pra escola. E agora a semana tá indo de novo e tá difícil. Tá difícil porque ele tem chorado todos os dias, parece que começou a adaptação do zero. E assim, acho que o que mais tem atrapalhado na adaptação é de ir um pouco e na outra semana não poder ir um pouco e ter ficado doente. E eu sei que muitas mães passam por isso, porque é a primeira vez que o filho tá tendo contato, aí começa a pegar virose e tudo, o corpo... É importante essa fase para a criança. A pediatra me disse que é importante para eles adquirirem imunidade, que existe essa fase de eles pegarem várias doencinhas assim e desenvolvendo. Mas é difícil, atrapalha bastante a adaptação e a semana tá sendo difícil. E para ajudar, a gente já estava com viagem marcada há muito tempo para Goiânia e a gente vai passar 10 dias lá. Então ele tá indo essa semana, faltou semana anterior e um pouco mais de uma semana. E agora ele vai faltar um pouco mais de uma semana também. E aí tô muito preocupada com essa volta, sabe? Mas é isso, gente. Mais pra frente eu venho contar pra vocês como tá sendo. A gente vai buscar ele na escola agora. Já tô até atrasada pra sair, vou lá pegar ele. E vamos ver como é que foi hoje. Gente, eu acabei de falar, né, da adaptação escolar do Caleb. Esse vídeo eu fiz enquanto eu tava arrumando as malas pra ir viajar. Aí o que acontece? A gente viajou e passou 11 dias fora. Era 10 dias, aí passamos um dia a mais. E aí, quando a gente voltou pra cá, gente, a adaptação parece que meio que recomeçou ali. Os primeiros dias o Caleb entrou chorando muito na escola, assim, eu falei, meu Deus, vai começar tudo de novo. E realmente, a primeira semana foi difícil, e aí a segunda semana já começou a melhorar. Na segunda-feira já foi melhor, aí na terça ele ainda entrou chorando e tal. Mas aí na quarta ele foi. E aí ele saiu feliz. Gente, ele saiu feliz. E aí na quinta ele também entrou meio cismado e saiu feliz. Maravilhoso, assim. Fiquei muito feliz. Falei, nossa, finalmente. Finalmente. Mas até então, até na quinta-feira, todo dia que ele estava acordando, ele não estava entrando chorando, mas ele estava falando que não queria ir. Ele acordava assim, não quero ir pra escola. Não quero pôr uniforme. Não quero ir. Não, 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 não. E a gente ia conversando e convencendo. Aí o que acontece? A gente percebeu que o Caleb estava com uma febre intermitente, que a gente achava que ia sarar e de repente voltava. Achava que ia sarar e de repente chegava à noite e dava febre. E aí ele já estava resfriadinho e tudo, a gente falou, não dá pra mandar pra escola, vamos levar no médico pra ver se tá normal, porque essa febre que fica indo e voltando, ameaça sarar e volta, não é normal. Levamos o Caleb no pronto atendimento. E aí a médica fez um raio-x e disse que o pulmão dele estava muito congestionado. Não era Covid nada, segundo ela, mas estava com muita congestão e por isso ele teria que tomar antibiótico e não era para ele ir para a escola na sexta-feira. Pois bem, sexta-feira o Caleb acordou, abriu o olho e falou, mamãe, eu quero ir para a escola. Aí depois eu fiquei quietinha, né? Aí levei ele pra trocar. Falei, mamãe, cadê o uniforme? Eu quero ir pra escola. E aí eu, gente... Aí eu tive que contar pra ele que ele não ia pra escola no primeiro dia que ele acordou pedindo pra ir pra escola. Aqui hoje você tá dodói, precisa ficar em casa, tá? Mamãe, eu quero ficar em casa não.
Por que não, meu amor? Porque eu quero ir na escola tanto. Mas você não deixa. Eu não deixo? Não é que eu não tô deixando, meu amor, é que você tá dodói. E aí você precisa recuperar antes de voltar pra escola, tá? Tá bom? Eu tô querendo tanto, mas você não Mas eu não? Não quê? deixa. Eu tô querendo que você deixe. Não é maravilhoso? Eu falo pra ele, eu falo, filho, eu acho que você gosta só de contrariar. Você vê assim que a coisa tá indo, que você não pode ir, aí você quer ir. Mas, tadinha, ele nem sabia que ele não ia pra escola, ele não tinha noção que o médico não tinha deixado ele ir pra escola. Mas assim, é incrível, né? É incrível. Agora é final de semana, né? Sexta ele não foi. Segunda parece que já vai dar pra ele ir. A médica disse que se tivesse sem febre e tudo, podia mandar, porque o antibiótico já teria agido. Apesar de que ele vai ter que tomar por 5 dias o antibiótico. Mas, enfim, vamos ver segunda como é que vai ser. Mas ele estava muito ansioso para ir para a escola. Tanto que, né, eu já falei que minha mãe é coordenadora da escola onde ele estuda, né? E aí, nesse dia eu precisava buscar ela, na sexta-feira, né, que ele faltou ontem. Eu precisava buscar ela pra ela vir aqui em casa fazer um trabalho. Eu ia ajudar ela a fazer um trabalho dela. E aí, o Caleb queria porque queria ir. Aí eu falei, bom, as crianças já foram embora, né? E ele tá bem, tá sem febre, eu vou falar pra ele ir. E aí ele foi e viu a professora dele, ele ficou tão feliz. E ele viu as outras professoras que ele nem conhecia, interagiu. Nossa, ele ficou muito feliz de ir pra escola só pra buscar minha mãe, assim, foi rapidinho, mas... Ai, gente, então assim, acho que fechamos o ciclo da adaptação escolar. Mas claro que todo mundo fala, quando vem férias depois fica difícil. Às vezes feriado, quando volta já não quer ir. Acontece, estou com várias amigas que estão passando por isso. Uma amiga, a Leninha, lá de Portugal, acho que ela até vai fazer um canal. Se ela fizer, eu vou colocar aqui na descrição. Mas ela falou pra mim que ela voltou agora das férias, acho que de verão, né? Que eles voltam em setembro e que a filhinha dela voltou chorando assim pra tudo. E ela vai na escola desde de 7 meses, eu acho, de idade, sabe? Mas voltou super chateada pra escola e agora que tá readaptando de novo. Então não sei como é que vai ser, mas estamos aí, gente. Então até o próximo vídeo.